Existe uma frequência se movendo através da realidade neste exato momento. Não é algo que você precise procurar, é algo que já está te procurando. Não é coincidência que você esteja aqui agora, mas também não vou usar essa frase gasta. Vou dizer de outra forma. Há um ponto na linha do tempo onde a mudança que você sente chegando já aconteceu. E talvez este vídeo seja apenas o eco dessa versão futura sua, vibrando de volta para este instante, porque existem momentos em que a mensagem não espera você estar pronto. Ela simplesmente ressoa quando sua frequência permite. E quando isso acontece, geralmente é porque algo dentro de você já começou a mudar muito antes da sua mente perceber. Hoje vamos falar sobre 2026, não como um ano no calendário, mas como uma janela vibracional que se abre apenas uma vez a cada 9 anos. E segundo Bashar, essa janela não é sobre o que vai acontecer com você, é sobre qual versão de você vai atravessá-la, porque 2026 não é futuro. 2026 é escolha de frequência acontecendo agora. Antes de entendermos a abertura de 2026, você precisa compreender o que realmente aconteceu em 2025. Não o que você viveu na superfície, mas o que aconteceu vibracionalmente. Porque, segundo Bashar, nada na realidade física acontece sem que antes tenha acontecido como frequência. 2025 foi um ano de dissolução. Não destruição, dissolução. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Destruição quebra, dissolução libera, destruição machuca, dissolução prepara. Se você olhar para 2025 e perceber quantas coisas saíram da sua vida, quantos ciclos terminaram sem explicação, quantas pessoas se afastaram sem motivo aparente, quantos planos desmoronaram mesmo quando você fez tudo certo, você não estava sendo punido. Você estava sendo preparado. Bashar explica que quando uma frequência coletiva atinge o fim de um ciclo, tudo que não pode atravessar a próxima fase precisa ser removido. E isso não acontece com violência. Acontece com precisão. A vida não arranca de você o que é importante. A vida remove o que está vibrando em uma frequência que não combina mais com quem você está se tornando. Pensa comigo. Quantas vezes em 2025 você se sentiu sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Quantas vezes sentiu que estava perdendo o rumo, mesmo seguindo o plano? Quantas vezes acordou com aquela sensação de algo está terminando e eu não sei o quê? Isso não era depressão. Isso não era fracasso. Isso era você atravessando o fim de um ciclo vibracional de 9 anos. E todo fim carrega consigo uma limpeza profunda, silenciosa, necessária. 2025 te forçou a olhar para dentro, porque lá fora não tinha mais resposta. As soluções antigas pararam de funcionar. Os padrões antigos pararam de sustentar. As máscaras que você usava começaram a pesar tanto que se tornaram insustentáveis. E talvez a parte mais difícil tenha sido perceber que você não conseguia mais fingir. Não conseguia mais forçar. Não conseguia mais sustentar versões de si mesmo que já não eram verdadeiras. Bashar chama isso de colapso da ilusão. Quando a frequência da sua alma aumenta, tudo que é falso começa a rachar. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque você está finalmente vibrando na frequência do que é real. E a realidade, ela não negocia, ela apenas reflete. Agora vamos falar sobre 2026, e não de forma poética, mas de forma estrutural. Porque existe uma matemática por trás das frequências coletivas, e 2026 carrega um código específico. Quando você soma os números que compõem 2026, você chega em 10. E quando você reduz novamente, chega em 1. Isso não é simbolismo vazio. É informação vibracional codificada na própria estrutura do tempo linear. Segundo Bashar, o tempo não é uma linha reta onde você caminha de um ponto ao outro. O tempo é um campo de frequências onde você se move entre versões de realidade. E certos momentos nesse campo carregam aberturas, portais, janelas, onde a transição entre frequências se torna mais fácil, mais fluida, mais acessível. 2026 é uma dessas janelas,
O número 10 representa plenitude e conclusão. É o fim de um ciclo completo. Mas, ao mesmo tempo, o 1 representa início, origem, semente. Então, 2026 é simultaneamente um fim e um começo. É o ponto zero entre o que foi e o que será. É o momento onde tudo está disponível, mas nada está definido. Bashar explica que esses momentos são raros. A última vez que você viveu uma abertura assim foi em 2017. E se você olhar para trás, vai perceber que tudo que você iniciou em 2017, consciente ou inconscientemente, floresceu ou apodreceu ao longo desses 9 anos. Tudo que você plantou naquele ano, toda escolha que fez, toda frequência que sustentou, toda crença que alimentou, criou a realidade que você colheu até agora, em 2025. E aqui está a parte que poucos entendem. Em 2026, a roda gira novamente. Só que dessa vez, você não está entrando no ciclo cego. Você está entrando consciente. E isso muda tudo. Porque quando você planta uma semente sem saber o que está plantando, você colhe surpresa. Mas quando você planta sabendo exatamente qual frequência está ativando, você colhe intenção. A diferença entre essas duas coisas é a diferença entre viver no piloto automático e viver como criador consciente da sua própria realidade. Bashar repete isso de todas as formas possíveis. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E 2026 é o ano onde você define quem você é pelos próximos 9 anos. Não o que você deseja ser, não o que você espera se tornar, mas quem você escolhe vibrar como agora, neste momento, nesta frequência. E essa escolha não acontece através de planejamento mental. Ela acontece através de alinhamento vibracional. Existe um conceito que Bashar utiliza constantemente e que se aplica perfeitamente a 2026. A realidade é um espelho que reflete sua frequência sem julgamento, sem atraso, sem exceção. E quando um ciclo de 9 anos se completa, a roda da frequência gira com força total. O que estava embaixo sobe. O que estava estagnado se move. O que estava preso se liberta. Mas também o que estava no topo pode descer. O que parecia sólido pode se dissolver. O que parecia garantido pode desaparecer. A roda não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente gira. E aqui está o que a maioria das pessoas não compreende. A roda não gira contra você. Ela gira de acordo com você. Ela reflete a frequência que você está sustentando. Se você está vibrando medo, a roda reflete cenários que confirmam esse medo. Se você está vibrando expansão, a roda reflete oportunidades que confirmam essa expansão. Bashar explica que 2026 vai trazer sincronicidades em níveis que você nunca experimentou antes. Pessoas do passado vão reaparecer. Portas que estavam fechadas há anos vão se abrir sem você nem tocar nelas. Oportunidades vão surgir de lugares improváveis. Conversas casuais vão carregar informações essenciais. Sonhos vão começar a ter mais nitidez que a própria vigília. Isso não é sorte. Isso não é acaso. É a estrutura da realidade respondendo a uma frequência coletiva que está mudando. E quanto mais consciente você estiver, mais você vai perceber esses sinais. Quanto mais alinhado você estiver com sua frequência central, mais rápido as sincronicidades vão aparecer. Quanto mais você permitir o fluxo, mais a vida vai se mover em direção ao que você realmente é. Mas tem um detalhe crucial que precisa ser dito. A roda gira para cima e para baixo. Em 2026, mudanças inesperadas vão acontecer. Algumas você vai amar, outras vão te assustar. E a única diferença entre quem prospera nesse ciclo e quem colapsa é simples: resistência. Quem resiste à mudança é atropelado por ela. Quem flui com a mudança é carregado por ela. Você não controla a roda, mas você controla como responde a cada movimento dela. E essa resposta é sempre vibracional, nunca mental. Você pode planejar o ano perfeito, traçar metas impecáveis, criar estratégias brilhantes. Mas se a sua frequência interna está vibrando escassez, medo, dúvida, a roda vai refletir exatamente isso, independente do seu planejamento. Por outro lado, você pode não ter plano nenhum,
Pode estar completamente perdido no mapa externo, mas se sua frequência está alinhada com confiança, abertura, permissão, a roda vai te mover para onde você precisa estar. Bashar diz algo que muitos têm dificuldade de aceitar. O universo não está tentando te ensinar nada. Ele está apenas refletindo o que você já acredita ser verdade. Se você acredita que a vida é difícil, ela será difícil. Se você acredita que você não merece, você não receberá. Se você acredita que está sozinho, você se sentirá isolado. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é preciso. E 2026 é o ano onde essa precisão fica mais evidente do que nunca. Agora vem a parte que vai reorganizar completamente a forma como você enxerga 2026. E talvez até a forma como você enxerga a si mesmo. Quando você olha para o número 10, você vê o 1 e o 0. O 1 é o início, a semente, o impulso criador. Mas o 0 é outra coisa. O 0 é o vazio fértil. É o campo de potencial infinito, onde tudo existe antes de se manifestar. É o útero cósmico. É o silêncio antes do som. É a escuridão antes da luz. E quando você tem o 0 ao lado do 1, você não está apenas recomeçando. Você está recomeçando com acesso total ao campo de todas as possibilidades. Bashar explica isso de uma forma cristalina. Ele diz que a consciência não cria a partir do nada. A consciência escolhe dentro do infinito. Toda realidade possível já existe. Toda versão de você já existe. Todo futuro que você consegue imaginar já está vibrando em alguma frequência paralela. Você não inventa a sua vida. Você sintoniza a sua vida. E 2026 é o ano onde essa sintonização fica mais acessível do que tem sido nos últimos 9 anos. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa facilidade de acesso funciona nos dois sentidos. Se você usar 2026 para sintonizar frequências elevadas, para alinhar com versões expandidas de si mesmo, para escolher crenças que te fortalecem, você vai literalmente saltar de linha do tempo. Você vai começar a viver em uma versão de realidade completamente diferente da que viveu até aqui. Mas se você usar 2026, repetindo os mesmos padrões, alimentando as mesmas crenças limitantes, sustentando as mesmas frequências de medo, você vai apenas recomeçar o mesmo ciclo. E mais adiante eu vou te mostrar por que repetir o ciclo antigo em 2026 tem um custo muito maior do que você imagina. Por enquanto, eu quero que você entenda uma coisa. O 0 não é vazio no sentido de ausência. O 0 é vazio no sentido de plenitude. É onde tudo está disponível, mas nada ainda foi definido. E nesse ponto 0, você tem algo que raramente está disponível com tanta clareza. Escolha pura. Não escolha condicionada pelo passado. Não escolha limitada pelo medo. Não escolha filtrada pela crença de quem você acha que é. Escolha pura. Escolha vibracional. Escolha que vem do seu centro, não da sua história. Bashar chama isso de ponto de criação consciente. E ele acontece quando você para de tentar controlar o resultado e começa a controlar apenas uma coisa: sua frequência. Mas tem um desafio aqui que precisa ser dito. A maioria das pessoas não sabe qual é a frequência que está sustentando. Elas acham que sabem. Elas dizem eu quero abundância, enquanto vibram escassez. Dizem eu quero amor, enquanto vibram carência. Dizem eu quero mudança, enquanto vibram medo de mudar. E a realidade, ela não escuta suas palavras, ela lê sua vibração. Então, a pergunta que você precisa se fazer agora com total honestidade é: qual frequência eu realmente estou sustentando? Não a que eu digo sustentar. A que eu realmente vibro quando ninguém está olhando, quando estou sozinho, quando o silêncio chega, quando a máscara cai. Porque essa é a frequência que 2026 vai amplificar. Existe uma imagem que representa perfeitamente a energia de 2026. Um criador de pé, uma mão apontando para o infinito, a outra apontando para a terra. E na mesa à sua frente, todas as ferramentas já disponíveis. Não falta nada. Nunca faltou. O que falta não são ferramentas. O que falta é a percepção de que você sempre teve acesso a elas.
Bashar repete isso de todas as formas. Você nunca foi vítima das circunstâncias. Você sempre foi o campo que organiza as circunstâncias. E 2026 é o ano onde essa verdade vai ficar tão evidente que você não vai conseguir mais ignorá-la. Sabe aquele momento em que você percebe que a vida não está acontecendo para você, mas através de você? Esse momento está chegando para milhões de pessoas simultaneamente. E você é uma delas. Mas aqui está o ponto crucial. Ter acesso às ferramentas não significa saber usá-las. E a maioria das pessoas vai entrar em 2026 carregando as mesmas crenças que carregaram a vida inteira. Eu não sou capaz. Eu não mereço. Eu não tenho o que é necessário. Eu preciso esperar o momento certo. Eu preciso de permissão. E essas crenças não são apenas pensamentos. São frequências. São comandos que a realidade obedece sem questionar. Bashar explica que a crença é a lente através da qual você experimenta a realidade. Se você acredita que algo é impossível, você literalmente não consegue perceber as oportunidades que levam até aquilo. Não porque elas não existem, mas porque sua frequência não está sintonizada para reconhecê-las. É como estar em um rádio travado em uma estação e reclamar que não existe música. A música existe, você só não está sintonizado nela. E 2026 não vai mudar suas crenças por você. 2026 vai apenas amplificar as crenças que você já tem. Se você entrar nesse ano acreditando que é poderoso, você vai experimentar poder. Se você entrar acreditando que é limitado, você vai experimentar limitação. Não é punição, é física, é reflexo, é espelho. Agora, aqui está algo que vai mexer com você. Você tem 9 meses. Na verdade, menos que isso agora. Você tem até o final de 2026 para definir a frequência que vai sustentar pelos próximos 9 anos. Depois disso, a janela fecha. Não completamente, mas significativamente. A maleabilidade que existe agora, a facilidade de mudar de trilho, de saltar de linha do tempo, de redefinir quem você é, isso não vai estar disponível com essa intensidade até 2035. Você pode mudar de vida em qualquer momento? Claro, sempre pode. Mas os momentos onde a mudança flui com menos resistência são raros, e 2026 é um deles. Então a pergunta não é, será que eu consigo mudar? A pergunta é, eu estou disposto a mudar agora, enquanto o campo está aberto? Porque tem uma diferença gigantesca entre querer mudança e estar disponível para ela. A maioria das pessoas quer uma vida diferente, mas não quer soltar a identidade antiga. Quer resultados novos, mas não quer abandonar crenças antigas. Quer um futuro expandido, mas não quer atravessar o desconforto da transição. E Bashar é direto sobre isso. Se você não está disposto a morrer como a versão antiga de si mesmo, você não pode nascer como a nova. E eu não estou falando de morte física. Estou falando de morte vibracional. De soltar o personagem. De parar de sustentar a história que você conta sobre si mesmo há anos. De deixar ir a identidade que te define, mas te limita. Isso dói? Sim. É desconfortável? Extremamente. Vale a pena? Absolutamente. Mas a escolha é sua. Sempre foi. Agora vamos ao que realmente importa. Se 2026 é uma janela, se é um ponto de escolha, se é o início de um ciclo que vai durar 9 anos, a pergunta óbvia é, o que exatamente eu devo escolher? Bashar não fala em termos de fazer, ele fala em termos de ser, porque ação sem frequência alinhada é apenas esforço vazio. Mas frequência alinhada sem ação, ela naturalmente gera a ação certa, no momento certo, com o mínimo de resistência. Então não é sobre o que você vai fazer em 2026. É sobre quem você vai ser. E ser não é uma decisão mental. É um estado vibracional que você escolhe sustentar. Existem 5 frequências centrais que vão definir sua experiência nos próximos 9 anos. E você precisa escolher conscientemente onde vai colocar sua energia em cada uma delas. Primeira frequência, identidade. Quem você acredita que é. Não quem você quer ser. Não quem você deveria ser. Quem você acredita, no fundo, que você realmente é.
Porque sua identidade é o filtro através do qual toda a experiência passa. Se você se identifica como alguém que não tem sorte, a vida vai refletir isso. Se você se identifica como alguém que sempre está um passo atrás, a realidade vai confirmar. Se você se identifica como vítima das circunstâncias, você vai continuar vivendo como vítima. Mas se você começar a se identificar como consciência criadora, como campo que organiza a experiência, como força que move a realidade, tudo muda. Não amanhã. Imediatamente. Bashar diz algo que corta fundo. Você não se torna quem quer ser. Você já é. E a vida apenas reflete o quanto você acredita nisso. Segunda frequência, propósito. O que você realmente quer criar? E aqui não estou falando de objetivos superficiais. Estou falando de intenção profunda. Qual é a marca que você quer deixar nesses 9 anos? Que realidade você quer ter construído quando olhar para trás em 2034? Pode ser um projeto, um negócio, uma transformação no corpo, um relacionamento, uma obra, um legado. O que importa não é o tamanho. O que importa é a clareza. Porque quando você tem clareza de intenção, a realidade se reorganiza para tornar aquilo possível. Portas se abrem, pessoas aparecem, recursos surgem. Não porque você mereceu, mas porque você sintonizou. Terceira frequência, relações. Quem está ao seu lado agora? E mais importante, quem merece estar ao seu lado pelos próximos 9 anos? Bashar explica que você atrai pessoas na frequência que você vibra. Se você vibra carência, atrai relacionamentos carentes. Se você vibra medo, atrai pessoas com medo. Se você vibra poder, atrai pessoas poderosas. 2026 vai te forçar a olhar para isso com honestidade brutal. Tem pessoas na sua vida que te elevam? Ou tem pessoas que te drenam? Tem pessoas que te desafiam a crescer? Ou tem pessoas que te mantêm pequeno porque sua expansão as incomoda? E aqui está a pergunta que dói. Você está disposto a soltar quem não vibra mais com você, mesmo que doa, mesmo que pareça cruel, mesmo que gere culpa? Porque carregar relacionamentos desalinhados para o próximo ciclo é carregar peso morto. E peso morto afunda. Quarta frequência, crença. Que história você está contando sobre si mesmo? Porque a história que você repete internamente vira a vida que você vive externamente. Se você passa 2026 dizendo eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz, nada dá certo para mim. Adivinha o que você vai colher até 2034? Bashar é cirúrgico sobre isso. Sua crença cria sua biologia cria sua emoção cria sua ação cria sua realidade. Tudo começa com crença. E mudar crença não é sobre afirmação forçada. É sobre confrontar a mentira que você aceitou como verdade e substituí-la pela verdade que sempre esteve lá, esperando ser reconhecida. Quinta frequência, emoção. Qual é a emoção que você mais sustenta? Medo, raiva, ansiedade ou alegria, confiança, gratidão? A emoção não é consequência da vida. A emoção é a causa da vida. Você não se sente bem porque as coisas deram certo. As coisas dão certo porque você escolheu se sentir bem antes delas acontecerem. E essa é a parte que ninguém quer ouvir, porque exige responsabilidade total. Você não pode mais culpar as circunstâncias. Você não pode mais culpar o passado. Você não pode mais culpar as pessoas. A emoção que você cultiva em 2026 vai ser a trilha sonora dos próximos 9 anos. Então escolha bem, porque a realidade não negocia, ela apenas reflete. Agora vamos falar do que ninguém quer ouvir. O custo de desperdiçar 2026. Porque existe uma ilusão muito comum. A ilusão de que não escolher é neutro, de que ficar parado é seguro, de que esperar mais um pouco não tem consequência. Mas Bashar é direto sobre isso. Não escolher é uma escolha. E é sempre a escolha de repetir o padrão antigo. Quando você não escolhe conscientemente uma nova frequência,
Você automaticamente sustenta a frequência que já está ativa. Quando você não redefine sua identidade, você mantém a identidade antiga. Quando você não planta novas sementes, o terreno cresce o que já estava lá. E aqui está o problema. 2026 é uma janela aberta. Mas janelas não ficam abertas para sempre. Se você passar esse ano no automático, reagindo ao invés de criando, repetindo ao invés de escolhendo, resistindo ao invés de permitindo, você vai entrar em 2027 carregando exatamente a mesma frequência que te trouxe até aqui. E aí o ciclo se fecha. A maleabilidade diminui. A resistência aumenta. O que era fácil mudar agora exige muito mais energia. O que era uma transição suave, agora se torna uma ruptura dolorosa. Não porque o universo te pune, mas porque você perdeu o momento de menor resistência. Pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu um chamado e não seguiu? Quantas vezes você já percebeu um sinal e ignorou? Quantas vezes você já teve uma intuição clara e deixou o medo decidir por você? E o que aconteceu depois? A oportunidade sumiu. A porta fechou. A pessoa se afastou. O momento passou. 2026 inteiro é esse momento. E ele não vai esperar você se sentir 100% pronto. Aliás, você nunca vai se sentir 100% pronto. Essa é a armadilha da mente. Bashar explica que a mente sempre vai te dar razões para esperar. Sempre vai encontrar justificativas para não agir. Sempre vai te convencer de que ainda não é a hora. Mas a verdade é que a hora é sempre agora. E quanto mais você espera, mais você fortalece a frequência da espera. Quanto mais você adia, mais você vibra adiamento. Quanto mais você resiste, mais você atrai resistência. Você está sentindo o chamado agora. Você está percebendo que algo precisa mudar. Você está reconhecendo que uma versão antiga de você não pode mais continuar? Então deixe nos comentários. Eu escolho mudar agora. Escreva isso. Declare isso. Porque declaração é frequência. E frequência é criação. E se uma parte de você resistiu a escrever, se uma parte de você achou bobagem, se uma parte de você teve vergonha, ótimo. Você acabou de identificar a sombra que está te impedindo de mudar. Porque a resistência não vem de fora. A resistência sempre vem da versão antiga de você que tem medo de morrer. E ela vai fazer de tudo para te convencer a ficar onde está. Mas aqui está a verdade. Você não precisa da permissão dela. Você não precisa que ela concorde. Você não precisa que ela se sinta confortável. Você só precisa escolher. E Bashar deixa isso muito claro. A mudança não exige que você seja corajoso. A mudança exige que você seja honesto. Honesto sobre o que você realmente quer. Honesto sobre o que você realmente sente. Honesto sobre quem você realmente é. E quando você é honesto, a coragem aparece naturalmente. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ação alinhada com a verdade, mesmo quando o medo está presente. Então a pergunta não é, e se eu falhar? A pergunta é, e se eu não tentar? Porque falhar é temporário, mas não tentar é permanente. Existe algo acontecendo agora que Bashar vem falando há anos, e talvez você já esteja sentindo. Uma separação. Não física, mas vibracional. Pessoas que antes vibravam juntas agora parecem estar em mundos completamente diferentes. Conversas que antes fluíam agora parecem impossíveis. Ambientes que antes eram confortáveis agora parecem sufocantes. Relacionamentos que antes faziam sentido agora parecem sem propósito. Isso não é coincidência. E não é você se tornando intolerante. O que está acontecendo é que as frequências estão se separando. E 2026 vai acelerar isso de uma forma que você nunca viu antes. Bashar explica que existem infinitas linhas do tempo acontecendo simultaneamente. E você está constantemente se movendo entre elas, baseado na frequência que sustenta. Mas há momentos onde essas linhas começam a se distanciar mais rapidamente. E 2026 é um desses momentos. As pessoas que escolherem expandir vão experimentar uma realidade. As pessoas que escolherem repetir vão experimentar outra. E essas duas realidades
vão começar a se sobrepor cada vez menos. Você já percebeu isso? Você olha ao redor e parece que algumas pessoas estão acordando, enquanto outras estão dormindo mais profundamente. Você sente que está enxergando coisas que antes não via, enquanto outros continuam cegos ao óbvio? Não é superioridade, não é julgamento, é apenas frequência. E aqui está o que vai acontecer em 2026. Você vai sentir ainda mais essa separação. Pessoas vão sair da sua vida sem explicação. Ambientes que antes tolerava vão se tornar insuportáveis. Conversas que antes tinha vão parecer vazias. Coisas que antes importavam vão perder o sentido. E você vai se perguntar: estou me isolando? Estou me afastando? E a resposta é não. Você não está se afastando. Você está se alinhando. Bashar diz algo poderoso sobre isso. Ele diz: quando você eleva sua frequência, você não perde pessoas. Você perde a necessidade de vibrar onde elas vibram. E essa é uma das partes mais difíceis da expansão. Porque culturalmente, fomos ensinados que relacionamentos são para sempre, que amizades são sagradas, que família é inegociável. Mas vibracionalmente, isso não é verdade. Relacionamentos existem enquanto há ressonância. Quando a ressonância acaba, o relacionamento naturalmente se dissolve. Não porque alguém é mau, mas porque as frequências não se encontram mais. E tentar forçar conexão onde não há mais ressonância é uma das formas mais rápidas de se fragmentar. É você tentando vibrar em duas frequências ao mesmo tempo. E isso é insustentável. Então, se você está sentindo essa separação acontecer, se está percebendo que não cabe mais em certos lugares, se está reconhecendo que certas pessoas não te compreendem mais, não lute contra isso. Permita, solte, confie. Porque do outro lado dessa separação, existem pessoas vibrando na mesma frequência que você. Relacionamentos mais profundos, conexões mais verdadeiras, encontros que fazem sentido sem esforço. Mas você só consegue acessar isso quando para de tentar manter o que já morreu. E 2026 vai te pedir isso. Vai te pedir para soltar o que não vibra mais. Vai te pedir para confiar no vazio. Vai te pedir para atravessar o desconhecido sem garantias, porque o novo não pode entrar enquanto o velho ainda ocupa espaço. Bashar chama isso de morte necessária. Não é punição, é transição. É o fim de um ciclo que já cumpriu seu propósito. É a dissolução de uma versão sua que te trouxe até aqui, mas não pode te levar mais longe. E quando você entende isso, a dor do desapego diminui, porque você percebe que não está perdendo. Você está apenas mudando de frequência. E tudo que ressoa com a nova frequência vai aparecer naturalmente. Você não precisa correr atrás. Você não precisa forçar. Você não precisa provar. Você só precisa vibrar, e a vida se reorganiza ao redor disso. Agora eu preciso te contar algo que Bashar revelou, e que muda completamente a perspectiva sobre o que está acontecendo. E talvez seja a parte mais importante de tudo que você ouviu até agora. Segundo Bashar, 2026 não é apenas um ano de recomeço pessoal. É um ano de recomeço coletivo. É o ponto onde a humanidade como um todo está escolhendo qual linha do tempo vai habitar pelos próximos anos. E essa escolha não acontece através de votação. Não acontece através de consenso. Acontece através de frequência individual que se torna frequência coletiva. Cada pessoa que escolhe expandir em 2026 está literalmente ancorando uma nova realidade. Cada pessoa que escolhe se alinhar com sua verdade está criando um campo magnético que atrai outros para essa mesma frequência. Você não está mudando sozinho. Você está mudando junto com milhões de pessoas ao redor do mundo que estão sentindo o mesmo chamado, a mesma inquietação, o mesmo impulso de não mais sustentar o velho. Bashar explica que existem ondas de despertar. E 2026 é uma dessas ondas. Mas diferente de outras ondas que aconteceram ao longo da história, essa tem uma característica única. Ela não pode mais ser revertida. O que isso significa? Significa que quem despertar agora não vai mais conseguir voltar a dormir completamente. Significa que quem expandir agora não vai mais conseguir se contrair da mesma forma. Significa
que quem escolher conscientemente uma nova frequência não vai mais conseguir viver inconscientemente como antes. Isso é irreversível. E isso é poderoso. Mas tem um lado desconfortável nisso também. Porque uma vez que você desperta, você não pode mais usar a ignorância como desculpa. Uma vez que você percebe que está criando sua realidade, você não pode mais se fazer de vítima. Uma vez que você reconhece seu poder, você não pode mais fingir que não o tem. E isso exige algo que a maioria das pessoas evita a todo custo: responsabilidade total. Responsabilidade não no sentido de culpa, mas no sentido de resposta à habilidade. A habilidade de responder à vida de forma consciente, ao invés de reagir de forma automática. Bashar diz que a humanidade está em um ponto de bifurcação. De um lado, a linha do tempo do medo, do controle, da repetição, da limitação. Do outro lado, a linha do tempo da expansão, da liberdade, da criação consciente, do reconhecimento do próprio poder. E 2026 é o ano onde essas duas linhas começam a se distanciar de forma mais acelerada. Você não pode estar nas duas ao mesmo tempo. Você não pode vibrar expansão e ao mesmo tempo sustentar medo. Você não pode escolher liberdade e ao mesmo tempo se apegar ao controle. Você não pode querer o novo e continuar alimentando o velho. A escolha precisa ser clara. E ela precisa ser feita agora. Porque, segundo Bashar, o que você escolher em 2026 não vai apenas definir seu ano, vai definir sua década. Pensa no peso disso. 9 anos. Até 2034. Tudo que você plantar agora, toda a frequência que você sustentar agora, toda a crença que você alimentar agora, vai se desdobrar ao longo de 9 anos. Se você plantar expansão, você vai colher expansão amplificada. Se você plantar limitação, você vai colher limitação cristalizada. Não existe meio termo. Não existe eu vou tentar. Não existe vamos ver o que acontece. A vida responde à definição, à clareza, à escolha consciente. E talvez pela primeira vez, você está percebendo que não pode mais adiar isso. Não pode mais empurrar para o ano que vem. Não pode mais esperar o momento perfeito. Não pode mais fingir que não sabe o que fazer. Você sabe. Você sempre soube. Você só estava esperando a coragem de reconhecer isso. E aqui está a verdade mais profunda que Bashar compartilha. Você já escolheu. A versão futura de você que já vive na frequência expandida já tomou a decisão. E essa decisão está ecoando de volta para este momento, criando o impulso que você está sentindo agora. Você não está tentando chegar lá. Você está se lembrando de quem já é lá. Existe uma armadilha sutil que impede mais pessoas de mudarem do que qualquer outra coisa. E provavelmente você já caiu nela várias vezes sem perceber. A armadilha da preparação eterna. Você diz, eu vou mudar, mas primeiro preciso estar pronto. Eu vou começar, mas primeiro preciso aprender mais. Eu vou agir, mas primeiro preciso ter certeza. Eu vou arriscar, mas primeiro preciso eliminar todos os riscos. E Bashar corta isso pela raiz. Ele diz, você nunca vai se sentir pronto, porque estar pronto não é um sentimento, é uma escolha. A mente adora te convencer de que você precisa de mais tempo, mais conhecimento, mais recursos, mais confirmação. Mas a verdade é que a mente tem medo. E o medo sempre vai encontrar uma razão para não agir. Se você esperar se sentir 100% seguro, você nunca vai começar. Se você esperar ter todas as respostas, você nunca vai dar o primeiro passo. Se você esperar a vida te dar um sinal claro, você vai passar 2026 inteiro esperando. Porque a vida não te dá sinais quando você está parado. A vida responde ao movimento. Bashar explica isso de uma forma muito clara. Ele diz que o universo não pode te mostrar o caminho completo antes de você começar a andar. O caminho se revela passo a passo. Você dá um passo, o próximo aparece. Você age, a resposta vem. Você escolhe, a realidade se reorganiza. Mas se você fica parado esperando ver o caminho inteiro antes de se mover, você está pedindo algo que não funciona assim. É como querer ver o destino antes de sair de casa. Não é assim que a criação opera. A criação exige fé. Não fé religiosa, fé vibracional.
A confiança de que quando você se move alinhado com sua verdade, a vida se move com você. E aqui está o que vai acontecer em 2026. Você vai ter impulsos, intuições, vontades súbitas de fazer algo diferente, ideias que parecem vir do nada, chamados que não fazem sentido lógico. E a sua mente vai tentar te convencer a ignorar tudo isso. Vai dizer que é arriscado, imprudente, prematuro, irresponsável. Mas a sua alma vai saber, e você vai sentir essa tensão interna, essa divisão entre o que a mente diz e o que o coração sente. E nesse momento você vai precisar escolher. Você vai confiar na mente, que é baseada no passado? Ou vai confiar na intuição, que é baseada na frequência futura? Baixar é claro. A mente é importante, mas ela não pode te levar para onde você nunca esteve. Só a intuição pode fazer isso, porque a intuição não vem do que você já sabe. Ela vem do que você já é em uma frequência mais elevada. E 2026 vai te pedir para seguir impulsos que não fazem sentido. Vai te pedir para confiar em caminhos que você não consegue ver. Vai te pedir para soltar o controle e permitir que a vida te guie. Isso é aterrorizante para a mente, mas é libertador para a alma. Quantas vezes você já sentiu um impulso claro e não seguiu? E depois, meses ou anos depois, você olhou para trás e pensou: eu deveria ter seguido aquela intuição. 2026 inteiro vai ser feito de momentos assim. E a diferença entre quem transforma a vida e quem continua na mesma é simples. Quem age antes de se sentir pronto. Porque a prontidão não vem antes da ação. A prontidão vem através da ação. Você não fica confiante e depois age. Você age e depois a confiança aparece. Você não se torna corajoso e depois enfrenta o medo. Você enfrenta o medo e depois percebe que é corajoso. Você não se sente poderoso e depois cria. Você cria e depois reconhece o poder que sempre esteve lá. A ordem sempre foi essa, mas fomos ensinados ao contrário. Então, se você está esperando o momento perfeito para mudar, aqui está a verdade. O momento perfeito é agora, não porque tudo está alinhado, mas porque agora é tudo o que você realmente tem. O passado não existe mais, o futuro ainda não existe. Só existe este momento. E neste momento você pode escolher uma nova frequência. Neste momento você pode decidir quem você é. Neste momento você pode plantar a semente que vai florescer pelos próximos 9 anos. Ou você pode esperar mais um pouco e desperdiçar a janela. A escolha, como sempre, é sua. Chegamos ao fim. Mas antes de você ir, eu preciso te dizer algo que talvez seja a coisa mais importante de tudo que você ouviu aqui. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe. Não foi curiosidade vazia. Não foi distração aleatória. Foi ressonância. Foi a versão futura de você, já vibrando na frequência expandida, puxando sua atenção para este momento. Porque Bashar explica que o tempo não é linear. O futuro não vem depois. O futuro já existe. E quando você está pronto para acessá-lo, ele começa a ecoar de volta, criando os impulsos, as sincronicidades, os encontros que te movem na direção dele. Este vídeo é um desses ecos. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar essa aba, voltar para o automático e deixar 2026 te levar para onde a inércia direciona. Ou você pode pausar, respirar fundo e reconhecer que algo em você mudou nos últimos minutos. Por que mudou? Você sente. Algo se moveu, algo se abriu, algo clicou. E essa sensação não é aleatória. É a sua frequência reconhecendo informação que já estava dentro de você, esperando ser ativada. Então, antes de sair, eu quero que você faça algo. Não por mim, por você. Deixe nos comentários: eu escolho a frequência de 2026. Declare isso. Ative isso. Porque declaração não é só palavra. Declaração é frequência se tornando intenção. E intenção se tornando criação. E se você sentiu que precisa ir mais fundo, se você percebeu que está pronto para realmente entender como a frequência molda a realidade, como as crenças criam a experiência,
Como você pode conscientemente saltar de linha do tempo. Eu tenho algo para você. Nosso material sobre realidades paralelas vai te mostrar exatamente como isso funciona. Não é teoria abstrata, é mapa vibracional, é ferramenta prática. É o que Bashar ensina aplicado de forma direta, sem rodeios, sem enrolação. Mas só acesse se você estiver realmente pronto. Porque uma vez que você entende como funciona, você não pode mais fingir que não sabe. E isso exige responsabilidade total. O link está na descrição. Mas não clique por impulso. Clique quando sentir o magnetismo, porque se você sentir, é porque está pronto. Agora, a mensagem final. 2026 já começou, não no calendário, na frequência. E você já está vibrando a transição, mesmo que sua mente ainda não tenha percebido completamente. Os próximos 9 anos da sua vida estão sendo definidos agora, não pelo que você faz, mas pelo que você escolhe ser. E ser não é sobre performance, ser é sobre frequência. É sobre o que você sustenta quando ninguém está olhando. É sobre a crença que você alimenta no silêncio. É sobre a emoção que você escolhe cultivar quando a vida te desafia. Bashar deixa isso muito claro. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acertar tudo. Você não precisa se forçar a sentir o que não sente. Você só precisa ser honesto. Honesto sobre onde você está. Honesto sobre o que você realmente quer. Honesto sobre quem você realmente é. E quando você é honesto, a mudança acontece naturalmente. Não porque você força, mas porque você permite. A grande mudança de 2026 não é algo que vai acontecer para você. É algo que vai acontecer através de você. Porque você não é espectador dessa transição. Você é o campo que está criando ela. E quanto mais você reconhece isso, mais poderoso você se torna. Não poder sobre os outros, poder sobre a sua própria frequência, poder sobre a sua própria realidade, poder sobre a sua própria criação. Esse é o poder que sempre esteve com você. Você só esqueceu. E 2026 é o ano onde você lembra. Então respira fundo, sente o peso desse momento, reconhece que algo mudou e deixa isso se desdobrar. A roda está girando. A frequência está mudando, a linha do tempo está se abrindo. E você já está do outro lado. Só precisa permitir que essa versão se manifeste. Eu te vejo na frequência expandida.